Olá, eu sou o Denis Ricardo e você está no Gruda, Grupo de Discipulado Apostólico. Que bom que a gente está junto aqui mais uma vez. Viu o tema? Há poder em suas palavras? Alguma coisa que você diz pode influenciar as pessoas para o mal ou para o bem? Por você ser um filho ou uma filha de Deus, você declara e as coisas acontecem? É sobre isso que vamos falar. Fique comigo até o final do vídeo. Muito bem, vamos já ler o texto das Sagradas Escrituras para a gente poder ter base para aquilo que vamos falar daqui a pouquinho? Veja lá em Provérbios, no capítulo de número 18 e no versículo de número 20 e 21 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha só agora Provérbios 10, no versículo de número 11. Importante a gente passear pelas Sagradas Escrituras para a gente ter base. Provérbios 10, versículo de número 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. E por fim, ainda aqui, no capítulo 12 de Provérbios, versículo 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Em outras versões, é cura. Por enquanto, vamos ler apenas essas palavras. Eu vou ler algumas palavras também do Novo Testamento. Muito bem, há poder em suas palavras. Houve um livro escrito alguns anos atrás que levava esse tema, inclusive. E no Brasil e no mundo também há uma teologia chamada confissão positiva e que os teólogos debatem muito sobre essa questão, dizendo que é muito perigoso nós atribuirmos poder nas palavras, dizendo que só mesmo o fato de eu falar alguma coisa ou determinar alguma coisa, elas irão acontecer por si só. Esse é um primeiro ponto, um primeiro aspecto do qual eu também não acredito. Acho que se você estabelece uma questão sobre o poder da palavra do homem acima da palavra de Deus, nós estamos invertendo os princípios. Mas existe um ponto de equilíbrio aqui, porque nós temos que separar as coisas. Elas são espirituais e existem coisas que são extremamente humanas, naturais. E elas convergem muitas vezes e de vez em quando precisam ser separadas, pelo menos para estudo, para a gente entender onde cada coisa está. Então a primeira coisa que eu te digo, há poder em suas palavras? Depende de que maneira, de que forma você vai aplicar esta palavra. Exemplo, se você ora e é uma pessoa que tem fé e clama a Deus em nome de Jesus, não são palavras dirigidas. E quando Deus ouve a nossa oração, Ele não nos atende? E não seria então aí, neste momento, também atribuir as palavras na boca de alguém colocadas pelo próprio Espírito Santo, mas que gerou alguma coisa? Como dizer que isso não existe? Em que momento você pode dizer que de Gênesis a Apocalipse, Deus não incentivou o homem a se relacionar com Ele e a pedir coisas a Ele, a depender dEle e a declarar palavras? O próprio Josué, quando foi necessário, pediu que o sol e a lua ficassem detidos e que ele tivesse condições de terminar a batalha. Elias orou e então houve um período em que não teve chuva, orou novamente e choveu. E Tiago diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e Deus o ouviu. Como então dizer que as palavras nesse momento não tiveram poder? Então nós temos que separar as crendices e todas aquelas questões místicas de que se eu ficar positivamente dizendo alguma coisa, elas irão acontecer por si só. Se estiverem debaixo da vontade de Deus, podem acontecer. Se estiverem fora da vontade de Deus, jamais vão acontecer. Este é o equilíbrio do assunto. Então é muito importante nós olharmos para a palavra e toda ela e ver quais são os elementos físicos e espirituais que existem nas palavras. Agora, como também negar de que quando você diz palavras ruins para alguém, palavras depreciativas, crítica por crítica, quando você atinge alguém na sua moral, isso não tem um aspecto negativo? Veja o que vai dizer a palavra. Vamos abrir agora então em Tiago no capítulo 3, versículo 1 ao 8. Vamos ler essa passagem. E está escrito assim:
Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Puxa vida, que maravilhoso! O que é que o irmão do Senhor Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, está ensinando? Que pela sua boca e a minha boca, as palavras que a gente diz, podemos destruir cidades, famílias, ministérios, pessoas, a nossa própria vida. Então veja a importância de você refrear e dominar a sua palavra. E nesse sentido, então, como negar o poder das palavras? Então, de novo, o equilíbrio é palavra só, ela mesma, sozinha, desassociada da vontade de Deus, para construir alguma coisa, uma palavra construtora, essa pertence a Deus. A palavra que traz criação, gerou o mundo, não é? Essa é uma palavra que pertence ao Senhor, Ele é o verbo vivo. Mas o Senhor nos deu capacidade de vigiarmos os nossos lábios para saber se da nossa boca vai proceder bênção e se da minha boca a palavra que vai ser dita é a palavra que está no coração de Deus, ou se da minha boca vai proceder uma palavra que é minha mesma. E com isso muitas das pessoas são subjugadas, acreditam nessas falácias, inclusive de ficar repetindo, achando que só pelo fato de repetir alguma coisa, ou determinar, ou proferir, as coisas vão acontecer. Mas por outro lado, se eu sou uma pessoa desassociada do temor de Deus, e praguejo, lamento, xingo, uso a minha palavra de uma maneira irresponsável, Tiago está dizendo que isso sim vai ser alguma coisa prejudicial. Então nós não podemos simplesmente dizer que não há poder nenhum e há todo o poder. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo, depende do contexto, depende do seu entendimento, da sua compreensão. Deu para entender isso hoje? Espero que o vídeo esteja sendo uma bênção para você. Há outros textos que eu quero ler de Mateus no capítulo 5. Vamos ler esse agora? Porque é legal também ver, além de João, quando Jesus incentiva a oração, mas vamos ler primeiro Mateus. Mateus no capítulo 5 é um texto que você deve conhecer, que você já deve ter lido algumas vezes. Mateus capítulo 5, versículo 21. Veja: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, falar, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ora, se as palavras não fossem importantes, Jesus não estaria censurando aqui e exortando, dizendo que inclusive há um perigo de, se você fizer isso, você pode trazer condenação para a sua própria vida, usando a palavra do jeito errado. Agora veja, vamos ler mais um texto de João. Aliás, vamos ler Mateus 12, já que estamos em Mateus. Mateus 12. Vamos lá para Mateus 12. Hoje a gente vai ler alguns textos, né? Mais textos do que o normal, mas é bom porque a palavra de Deus é que traz luz ao nosso coração. Mateus 12, no versículo de número 36. Veja lá.
Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Palavras de Jesus. Tem ou não tem peso a palavra? Como você tem usado a sua palavra? Acho que eu vou encerrar por aqui, existem outros textos, não é? O próprio Jesus vai dizer em João 12, se vocês quiserem alguma coisa, olha, vocês peçam em meu nome, aliás, vocês vão fazer obras que eu fiz e vão fazer obras ainda maiores. E se vocês quiserem, peçam uma coisa no meu nome, meu Pai vai fazer. Ué, não é a palavra, mas vocês devem guardar no coração os meus mandamentos. Meu irmão, quando você tem temor diante da palavra, o Senhor vai te usar como profeta de Deus para trazer boas palavras, não é? E quando eu digo boas palavras, não são só palavras para passar a mão na cabeça de alguém, não. Palavras que, inclusive, vão ser exortativas. Mas palavras que são construtivas nesse sentido. Então, eu encerro esse vídeo dizendo, existem poder nas palavras, desde quando você entende o contexto com as quais você está lidando com elas. Que você possa ser uma pessoa de boas palavras e não de más palavras. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem você pode compartilhar, com quem você deseja compartilhar. Curta, né? Dê um like, é muito importante para nós. Faça um comentário, a gente gosta muito do seu comentário aqui e a gente responde todos também. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faça sua inscrição, ative aí o sininho de notificações. Vai ser um prazer mandar vídeos para você com muita frequência. Não se esqueça, não fique sozinho. Gruda!